Uma das piores sensações da vida é perceber que você caiu numa ilusão. Eu tenho certeza que você que está vendo esse vídeo, com certeza já passou por isso ou já ouviu alguém falar, até mesmo alguém próximo a você, que falou: nossa, eu caí numa ilusão, eu fui iludido. Talvez por uma pessoa, talvez por uma amizade, talvez por uma profissão, talvez por um lugar que você deseja ir quando você chega. Não é aquilo que você imaginou ser. E muitas vezes se iludir com a sua própria vida e aquilo que você deseja ou acredita fazer. A questão é que a ilusão, ela vem justamente numa expectativa que criamos de uma forma e de uma estética que agrada os nossos olhos. E essa estética não é só a aparência, mas é um conjunto de coisas que agrada os nossos olhos. Por exemplo, eu tenho certeza que você aí tem os gostos que agradam os seus olhos. Tanto em aparência física, pessoas que agradam aos seus olhares, da forma de se vestir, da roupa, do estilo de cabelo e até mesmo em habilidades e nuances. Pessoas talvez que são mais introvertidas, pessoas que talvez são mais introvertidas, pessoas mais caseiras, pessoas que gostam de sair mais, pessoas mais cultas, pessoas que são mais do instrumento, pessoas que são mais da aventura, enfim. Há gostos para todos os gostos. Mas a questão é que eu tenho certeza, seja sincero com você mesmo, que você daria muito mais espaço para conhecer uma pessoa se ela agradasse seu olhar. E então, conhecendo, que você vai ver se ela é de verdade aquilo que aparenta ser. E é claro que ela pode sim ser do jeito que você imaginou, que aqueles gostos ali que você viu pode ser algo genuíno. Mas o que acontece na maioria das vezes é o quê? Deixa você pensar aí. É você se iludir com uma coisa que não é verdadeira, com aqueles gostos, aquele padrão que você olhou e quando você conhece aquela pessoa de verdade, ela não é desse jeito. Você já passou por isso? A questão é que isso é um problema muito grande, que nós tendemos a valorizar não só pessoas, como profissões, como vida, lugar, qualquer coisa que aparenta ser valorizável e nós desvalorizamos aquilo que não tem a estética que agrada os seus olhos. Ou seja, você pode ter do seu lado aí uma pessoa que não tem a estética desejada, mas pode sim ser uma pessoa genuína e ter os seus gostos genuínos. Bom, se você ficou curioso e quiser saber mais um pouco desse assunto, te convido a se sentar e ficar confortável e vamos conversar sobre esse assunto. É claro, sejam muito bem-vindos a esse canal, quando nós vamos passar aqui alguns minutos conversando e questionando sobre esse assunto. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever. Talvez você não seja uma pessoa que goste de apenas conversas superficiais, talvez você goste de conversas mais profundas. Então eu te convido a justamente você ouvir os vídeos do canal e também ler os meus poemas. Quem sabe eu posso ser uma companhia para você nessas conversas futuras. É isso, chega de mais delongas e vamos conversar. Então seja a ilusão. Quantos nós somos iludidos o tempo todo? É muito fácil a gente se iludir, a gente começar a conversar com uma pessoa, acreditar que ela é alguma coisa e não é. Quem aí já não começou uma faculdade e achou que seria de algum jeito, por exemplo? E você pode olhar aqui o meu cenário e eu já vou falar sobre a estética do meu cenário. Eu fiz faculdade de música, eu sou músico. E quando eu comecei a faculdade, eu achei que a faculdade seria igual os filmes que eu vi da Disney na minha adolescência. Seria igual o High School Musical, por exemplo. Eu achei que eu ia chegar lá, na hora que eu abrir a porta, alguém ia pegar um instrumento e ia tocar. Na hora que eu entrar na sala de aula, alguém ia puxar e cantar uma música, alguém ia pro teclado e tocar outra música, alguém ia pegar a bateria e ia fazer aquela banda que a gente vê nos filmes. E a quebra de expectativa foi muito grande, porque eu só fui estudar música fielmente não, porque eu estudei música desde o primeiro período, mas tocar música e fazer música lá para metade da faculdade. E nesse cenário, eu fui uma quebra de expectativa, que eu esperei ser uma coisa e foi outra. E hoje, quando as pessoas chegam para conversar comigo, a primeira coisa que eu faço é alertar, porque quando a gente fala sobre faculdade de música, já vem ali os pré-conceitos, no sentido de ser prévios, conceitos prévios do que você acha de como vai ser uma faculdade. Isso é para tudo, tá? Tudo que geralmente a gente vai fazer na vida, por exemplo, até mesmo, vamos pegar aqui o cenário musical. Você já pensou alguma vez em fazer aula de música? Quando você pensou em fazer aula de música, o que você tem na sua mente que precisa ser feito aula de música? Você pode só chegar e entrar. E sim, você pode
não precisa saber nada de música, você pode vir fazer aula. Mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas já colocam fazer música e aula de música uma série de preconceitos, que a pessoa precisa ter dom, que a pessoa precisa ter um talento inato, que a pessoa já precisa tocar alguma coisa para poder fazer aula de instrumento. Isso já são conceitos prévios que a pessoa vai chegar aqui e acha que ela já tem que ter. E o que eu mais ouço e vejo no WhatsApp é as pessoas perguntando: eu não sei tocar instrumento, eu posso fazer aula de música? E talvez para você que esteja vendo esse vídeo seja algo um pouco redundante, mas sim, as pessoas elas acham que para fazer aula de música elas precisam saber música. Talvez possa soar um pouco contraditório, mas é o que mais acontece. Mas a questão que eu estou querendo falar com você é que isso é uma ilusão, isso é uma expectativa. A gente não falou no início desse vídeo que a expectativa é quando nós criamos uma estética e as pessoas acham que a estética de um aluno de música são esses padrões. E isso é assim para tudo. Quando você for conhecer uma pessoa, quando você for conhecer uma profissão, for viajar para um lugar, geralmente a gente já vai com aquela estética. Ah, eu vou viajar para tal lugar e vai ser desse jeito, vai ser desse jeito. E o que acontece muitas vezes é que a viagem pode ser maravilhosa, mas você pode sim se frustrar, porque não atendeu a sua expectativa. Então veja que a expectativa, ela foge à realidade. Ela está muito mais da forma como você enxerga do que é de verdade. O que cria aqui agora um problema entre parecer ser e ser. Uma pessoa pode ser verdadeiramente algo e não parecer. E como também algo pode parecer e não ser. Bom, eu quero te convidar justamente a refletir como é fácil a gente fabricar as coisas. É muito fácil a gente manipular uma mensagem. Por exemplo, hoje em dia eu não preciso ser culto. Eu posso muito bem ir lá no Instagram e postar um story com uma música bem clichê e um livro, um café. Eu não preciso ser uma pessoa produtiva. Eu posso postar 8 horas da manhã. 8 horas não, ainda é muito tarde. Eu posso postar 6 horas da manhã, acordando e já fazendo o meu planejamento de rotina do dia. O que fica no subentendido é que eu sou uma pessoa super produtiva. Se eu posto que estou lendo o livro, o que fica no subentendido é eu sou uma pessoa super culta. E essa pessoa pode ser? Com certeza ela pode ser, mas ela pode não ser. Ela pode fabricar aquela imagem. E você que está vendo, você vai acreditar. Você está vendo aquilo? Por isso que é bom a gente questionar tudo que a gente está vendo. E as pessoas, elas sabem disso. Por isso que é muito fácil eu fabricar aqui algum curso. Eu não, porque eu não vou fazer isso, mas as pessoas fabricarem um curso e elas montarem uma estética que vai justamente pegar da maneira que você acha correta. Fabricar aquela estética de ganhar dinheiro, fabricar aquele jeito fácil de ganhar dinheiro, de ser bem-sucedido. E isso vai justamente ir de encontro no seu desejo. Qual é o seu desejo? Todos nós desejamos ser bem-sucedidos. Todos nós desejamos ser realizados. As pessoas pegam isso e fabricam uma estética que agrada aos seus olhos. O que acontece? Quando aquilo agrada aos seus olhos, parece que não é que a realidade cai, mas você parece não pensar criticamente. Essa é a palavra. A gente parece não pensar tão criticamente. Então, quando você olha aquilo, a sua barreira crítica cai e você começa a acreditar numa ilusão, naquela promessa de fazer a sua vida ser bem-sucedida. E o que acontece? Muitas pessoas caem no golpe e compram esses cursos. E eu te pergunto, o que está tendo de errado? São dois lados. É uma pessoa que se aproveita justamente desse desejo dessas pessoas e nós que muitas vezes não percebemos que criamos uma ilusão naquilo que desejamos fazer. Essa estética é perigosa. No vídeo passado, vou deixar aqui no card, eu falei justamente como nós fabricamos a nossa realidade. A forma como nós enxergamos o mundo, a forma como nós vemos o mundo ao nosso redor, reflete justamente quem você é como pessoa, os seus gostos, os seus princípios, os seus traumas, aquilo que você acredita ser como certo, aquilo que você acredita ser como errado. A sua personalidade vai fazer você enxergar o mundo da sua maneira. Então, nesse sentido, a realidade que você enxerga é puramente da sua consciência. Assim como também a estética que você deseja alcançar é puramente da sua consciência. Então as pessoas podem se aproveitar disso.
As pessoas, elas podem, se você está gostando de uma pessoa, talvez uma mulher ou um homem, elas podem pegar esse padrão estético e parecer ser algo que não é. Parecer ser um homem íntegro, uma mulher íntegra, parecer ser um homem ou uma mulher honesta e não ser. A parecer ter os gostos que você gosta, mas não tem. Porque uma vez que a pessoa que está conversando com você sabe o que você gosta e o que você quer, nós podemos fabricar isso. E essa é a grande questão. Será que é de verdade ou será que não? Bom, a questão é que se a gente gostar de algo, nós vamos parecer gostar de algo, mas nem sempre o que parece é. E esse é o ponto difícil que sempre vai ser difícil de analisar. Por exemplo, você está vendo aqui no meu cenário quadros. Eu realmente gosto dessas coisas que estão escritas aqui, mas tem pessoas que podem sim. Ah, eu quero fabricar um vídeo com conteúdo nerd. O que você vai fazer? Eu vou montar um cenário para poder tocar aquelas pessoas e verem que elas gostam desse meu cenário nerd, que eu gosto desses quadros e desses desenhos, desses jogos que eu coloquei aqui. Eu posso não gostar genuinamente, mas montar esse cenário para justamente você que gosta ficar preso nesse cenário. Então essa é a pergunta que nós temos que fazer. Existe um ditado, eu até falei no vídeo passado, que a mulher de César não deve ser apenas ser honesta, mas deve parecer ser honesta. E sim, a sociedade está de olho em você o tempo todo. A forma como você se veste, a forma como você fala. Infelizmente, a estética diz algo. Eu não estou invalidando que a estética não diz algo. Se você posta nas redes sociais, todo dia indo trabalhar, com uma roupa bem feita, falando de um jeito bonito e sempre mostrando cenários bonitos, aparentemente, o que fica no subentendido sem você falar é que você é uma pessoa educada, é que você é uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa que vive bem de vida. Assim como também nós podemos fabricar coisas um pouco mais profundas. Eu posso fabricar a imagem de uma pessoa gentil. O que seria uma pessoa gentil? Uma pessoa que está sempre disposta a ajudar, uma pessoa que está sempre falando de uma forma respeitosa, uma pessoa que está sempre falando de uma forma calma, uma pessoa que não fala palavrão, uma pessoa que escuta os melhores estilos musicais, os estilos que mais fabricam aquela imagem de gentil. E ela pode ser gentil? Não. Talvez ela pode ser, sim, mas ela pode fabricar essa imagem para fazer essa imagem ser gentil e talvez manipular alguém. Ou talvez se vangloriar de uma imagem gentil. Note que nesse cenário eu posso fabricar. Quando eu vejo que as pessoas valorizam a pobreza, não é que eu falo valorizam, mas tende a achar que pessoas pobres são gentis e honestas, eu posso sim fabricar um vídeo num lugar mais pobre, num lugar, né, de qualidade de vida mais baixa, mais precária, para fazer aí que você que está do outro lado acreditar que eu sou uma pessoa honesta, que eu sou uma pessoa da classe trabalhadora, que eu sou uma pessoa sofrida. Note que eu posso não ser. Talvez eu possa estar sendo apenas fabricando isso para você acreditar no que fica subentendido. E essa é a pergunta que você deve fazer para você agora. A vida que eu estou vivendo é uma ilusão? É realmente uma coisa que eu acredito ser certo? Porque essa conversa, eu tenho que ter cuidado com isso, pode ir para um campo grande de situações. Eu posso ter uma estética que as pessoas fabricaram em mim. Se você mora no interior, por exemplo, quando você começa a ter uma estética que foge aos padrões, ao padrão de vestimenta, ao padrão das roupas, do cabelo. Para algumas pessoas, você fazer sobrancelha, ou você cortar um homem ter cabelo grande, ou a mulher ter cabelo curto, ou o homem ter tatuagem, isso pode ser sinônimo de uma quebra de cultura. Então é isso que eu estou falando. Então pessoas que querem fabricar uma imagem mais honesta, já que eu estou indo bem paradoxalmente e bem indo em exemplos, tá? Uma pessoa que quer fabricar uma imagem mais honesta, ela pode sim se vestir muito bem, ter o cabelo que todo mundo acha certo e não ser uma pessoa honesta. E talvez aquela pessoa mais rebelde, que usa a roupa ali do jeito que quer, que escuta a música que quer, que coloca as coisas que a sociedade mais reprime, talvez seja a pessoa mais honesta que você vai conhecer. Porque ela não esconde que ela é de verdade. E caráter, gente, não é puramente estético. Caráter é uma coisa que você não tem como fabricar. A pessoa é ou não é escolha, é atitude.
Então eu posso aparentar ser a pessoa mais gentil possível, falar do jeito melhor possível e ser uma pessoa desprezível. Assim como eu posso ser uma pessoa talvez vulgar no sentido de falar, talvez extrovertida ou muitas vezes nem saber falar, porque talvez uma pessoa que não tenha muito estudo e educação não consiga falar de um jeito bonito, mas possa ser uma pessoa com uma imaginação incrível, com uma criatividade incrível e com um coração puramente genuíno e lindo de se ver. Então aqui fica a pergunta: o que você acredita ser correto? É o correto? O que você acredita ser certo? É o certo? A ilusão que você fabrica nas pessoas não pode estar moldando a sua vida? Bom, aqui fica a pergunta. Esse foi o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui e esse vídeo tocou você, eu peço que você coloque nos comentários a palavra questionamento para eu saber que você ficou até o final. Se você gostou desse vídeo e quiser ver outros vídeos desse mesmo tema, eu vou deixar aqui no card o meu vídeo anterior, qual eu falei como nós criamos a realidade na maneira que enxergamos o mundo. Então depois, se você quiser ver, é um complemento, então vou deixar aqui. E também vou deixar aqui como nós fabricamos muitas vezes uma estética baseada no algoritmo. Então, são vídeos complementares, eu vou deixar aqui depois para você assistir. Se você chegou até o final, não deixe de deixar o seu like, se inscrever, deixar um comentário bonito. É isso, um abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau!